Olá, querido, muito bem-vindo à nossa quinta aula da matéria Deus Pai. Nós estamos aqui estudando e dentro desse tempo nós fazemos aqui bastante evolução. Nós primeiro falamos sobre os atributos de Deus, depois falamos sobre os nomes de Deus, principalmente os nomes redentivos de Deus, nós damos ênfase neles. Nós falamos também sobre os atributos de paternidade, a gente vai falar um pouquinho maior depois sobre isso na paternidade, mas agora nós começamos a entender a criação desse Deus criador de todas as coisas, ele criou todas as coisas. Dentro dessa característica de Deus criador de todas as coisas, nós podemos ver que ele fez tudo que existe passar a existir. Lemos aqui na nossa última aula alguns textos ali de Gênesis 1, né, e também Gênesis 2, mostrando toda a criação e a completude dessa criação e principalmente o homem que ele cria para sua glória. O homem, diferente de qualquer outra coisa, foi criado por Deus por causa da sua vontade de ter alguém relacionável. Mas, se Deus, e foi essa a nossa última pergunta da aula, se Deus, ele conhecia, ele sabia, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, se ele sabia que o homem iria pecar, por que ele continua insistindo no homem? Por que ele não destrói? Por que ele não faz do zero, acaba e faz de novo? Então, é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Abra sua Bíblia comigo em Atos 17, a partir do versículo 24. Atos 17, 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Querido, presta atenção. Deus não necessita do homem. Ele não precisa do homem, mas ele quer o homem. E ele escolhe o homem para ser a sua habitação, porque ele mesmo fez esse templo chamado humano. Ele mesmo fez esse templo chamado homem. E na sua criação, nós precisamos entender o coração de Deus. A palavra vai dizer, quem, pois, conhece a mente do Senhor, senão o seu Espírito? Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que o Espírito Santo, ele prescruta, né? Aquilo que é interior ao coração de Deus, ele revela a nós. Aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, ele traz ao coração daqueles que amam. O que nós precisamos entender e nós precisamos fazer para responder a essa pergunta, por que Deus insiste no homem, mesmo sabendo que ele ia pecar, nós precisamos conhecer a perspectiva de Deus da história. Nós precisamos ler a Bíblia como ela tem que ser lida realmente. Como a Bíblia precisa ser lida? Ela precisa ser lida como realmente ela foi escrita. Como assim, Rafael? Nós lemos a Bíblia com a perspectiva em nós, com foco no homem, como se o homem fosse o protagonista da Bíblia, e não é. A Bíblia tem um autor que também é protagonista. Esse protagonista bíblico chamado Deus, ele é o autor e protagonista. Quer dizer, a Bíblia conta a história do homem de maneira secundária, mas a Bíblia é a história desse Deus missionário, desse Deus poderoso. Ele é o autor e protagonista. Sendo assim, a gente tem que tirar o humanismo do nosso meio. Parar de ver o homem no centro de todas as coisas e começar o teocentrismo. Quer dizer, bota Deus de volta no centro de tudo. Então a gente vai perceber que a criação ele faz de maneira diferente. Todas as coisas ele cria pela palavra do seu poder. Tudo ele diz haja e passa a existir. Mas a criação do homem, a palavra diz que ele faz com o seu coração, ele faz com as suas próprias mãos, ele forma o homem do pó da terra, ele sopra nas suas narinas e o homem passa a ser alma vivente. O homem passa a ser aquilo que é inteligência, ele passa a ter alma, ele passa a ter psique. Olha que interessante, o homem é formado de 3 aspectos: pó da terra, sopro do Espírito
e alma, psique, inteligência, cognitivo, tá entendendo? Por quê? Porque Deus ele dá atributos ao homem que ele não dá para nenhuma outra criação, para nenhum outro ser da criação. Atributos que são só de Deus. O homem é eterno, como Deus é. Não eterno no sentido de eternidade infinita, como, né? Ele teve um início, mas ele não terá um fim. Então, o homem é eterno no sentido imortal. Ele não terá um fim. Essa era a origem do homem. Ele é sábio, ele tem uma sabedoria toda tamanha. Ele é soberano na terra. Na terra quem manda é o homem. O Salmo 115 vai dizer que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16 vai dizer, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quer dizer, na terra nós somos soberanos, nós mandamos, nós fazemos, nós somos a autoridade. Foi esse Deus que nos constituiu para isso. E só batemos continência para quem? Para Deus. Qual a única coisa que o homem não nasceu para dominar? Ele mesmo. O homem nasceu para dominar todas as coisas que estão debaixo da sua criação, debaixo dele, mas a Deus compete dominar o homem. E é por isso que Deus coloca aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, como a evidência para o homem do que ele não pode. Você pode comer de todas as árvores do jardim, você pode desfrutar de tudo que existe na terra, menos dessa árvore aqui. Olha que loucura, né, gente? Parece que é o contrário. Muitas vezes, quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente fala do Evangelho, muitas vezes a gente faz parecer que é contrário a isso. Parece que existem toda uma possibilidade de erros e só um jeito de acertar. Mas não. A palavra diz que existia tudo que Adão podia fazer e ele só não podia pecar. Você pode fazer todas as coisas, você só não pode pecar. Eu só não posso pecar, mas eu posso fazer tudo. Eu só não posso pecar. Adão foi colocado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal para ser a decisão de Adão, a escolha, a livre escolha ou livre-arbítrio para Adão, que você pode comer ou não. Você pode escolher viver comigo, Deus, te dizendo o que é certo e o que é errado, te dizendo o caminho certo e errado, te dizendo o que é bom e ruim. Ou você pode comer do fruto e querer saber pela sua própria natureza aquilo que é. Adão, quando come o fruto do pecado, ele obedece a Deus, não porque, não pode comer de um fruto, não, é porque aquilo ali é a evidência dele escolher que ele quer ser senhor do seu próprio nariz. Deus, eu quero escolher o meu caminho, eu quero dizer o que é bom e o que é ruim para aos meus olhos. Eu não quero de maneira nenhuma, Deus, ficar aqui escutando o Senhor. É isso que Adão quer dizer para Deus. Agora, como um pai que criou Adão, como um Deus todo-poderoso que criou Adão, deve ter sido muito difícil lidar com essa questão. Mas, como Deus sabe de todas as coisas, ele é onisciente, Deus sabia. Já sabia do que estava acontecendo, já sabia do que Adão ia fazer, já sabia de tudo isso. Sendo assim, o que nós percebemos é o seguinte, é que Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus onisciente, onipresente e onipotente, criou um plano de redenção ao homem. Mas, Rafael, não seria melhor começar do zero? Não seria melhor, acaba com tudo e começa de novo? Sim. Só que Deus não é onisciente? Então Deus sabia de todas as coisas, certo? O que é a eternidade, gente? É conceito de passado, presente e futuro ser a mesma coisa, não é isso que nós aprendemos? Então, peraí. Se Deus começasse de novo, o homem iria cair de novo? Possivelmente. E por uma terceira vez? Possivelmente. Infinidade de vezes? Possivelmente. Tem uma cena de um filme dos Vingadores, Vingadores Guerra Infinita, que aparece tem um mago chamado Doutor Destino, né? Chamado Destino, enfim. Doutor Estranho, agora eu lembrei, Doutor Estranho. Ele tem exatamente uma magia, um poder, chama Olho de Agamotto, que ele pode ver passado, presente e futuro, ele pode ver qualquer mudança que pode ter no tempo, ele pode ver tudo.
Afinal, então, aquele poder, aquele olho de Agamotto dá para ele o conceito que o próprio Deus tem, onisciência. Ele sabe de todas as coisas, olha isso. E agora ele vai lá, tem um determinado momento que o vilão tá quase destruindo todos eles, e ele vai sentar numa pedra, e ele vai lá meditar e usar esse poder para ver todas as possibilidades que eles têm. E para ver em quais possibilidades eles vencem esse vilão. Então ele fica lá, fazendo lá a magia, e de repente quando ele acorda, né, os heróis perguntam para ele, e aí, em quais possibilidades de futuro nós vencemos esse vilão? Aí ele diz, em 1.400, em 1.500, 1.600 bilhões de opções, eu vi não sei quantos milhões de futuros. Em quais possibilidades você vê a gente vencendo? Em uma só. Em uma só. Querido, eu não sei porquê, mas nessa hora parece que o filme parou de passar para mim. Eu glorifiquei o Senhor, porque eu entendi vendo esse filme aquilo que Deus tem como onisciência. Por quê? Porque eu tenho certeza que em milhões de destinos, em milhões de futuros, em milhões de possibilidades que Deus tentou fazer o homem, pensar na criação do homem, ele viu que o homem em algum momento iria errar, em algum momento ia cair, em algum momento ia falhar, ia se distanciar dele. Então as opções eram duas só. Eu crio o homem e faço algo para trazer ele de volta, ou eu deixo isso de lado e não crio o homem. Eu aborto essa humanidade. Em todas as possibilidades, parece que ele, assim como no filme, só viu uma chance de vitória. Um plano perfeito. Um plano que passaria pela morte do seu próprio filho. Para nos salvar, para nos restaurar. Um único plano que deu origem àquilo que é a nossa redenção. Querido, não se engane. Deus, ele decidiu criar o homem, mesmo sabendo que ele ia errar, porque ele tinha um plano perfeito de redenção, para trazer o homem de volta, para salvar o homem e para continuar com o homem por toda a eternidade. Para trazer os seus filhos de volta para casa. Ele tinha um plano. Agora, esse plano podia ser simplesmente abortado. Rafael, tudo bem, mas ele podia acabar com isso, então ele podia falar, não vou criar nada então. Acabou. Eu sou Deus com eles ou sem eles, eu não preciso de adoração, eu não preciso deles, eu posso continuar, eu não vou criar não. Ele podia ter abortado a humanidade. Sim, poderia. Mas por que ele não fez isso? Não seria melhor? Para quem, cara pálida? Para nós, não sei. Ele podia ter abortado. Mas você sabe por que a Bíblia é contra o aborto? Você sabe por que a gente fala tanto, né? Eu sou contra o aborto. Há pouco tempo nós vimos aí um auê danado por conta disso. Eu sou contra o aborto. Você sabe por que a Bíblia diz que é contra o aborto? Porque em infinitas possibilidades de erro, Deus decidiu, mesmo sabendo que os seus filhos iriam pecar, errar, se transformar em coisas vis, ele mesmo assim decidiu manter essa gestação. Manter essa gestação. Ele podia ter abortado você. Ele podia ter me abortado, ele podia ter abortado a humanidade, mas ele decidiu manter a gestação, mesmo sabendo que poderia dar errado, mesmo sabendo que era ruim, mesmo sabendo que eles iam se transformar em coisas vis. A verdade é a seguinte, pergunta para qualquer mãe, psicologicamente normal, se é que isso existe, mas pergunta para qualquer mãe normal, se seu filho virasse um assassino, virasse um pedófilo, virasse, sei lá, um marginal da pior espécie, você, mesmo assim, pensaria, eu devia ter abortado esse menino, eu devia ter acabado com ele, eu não devia ter tido ele? Uma mãe em sã consciência, nenhuma mãe em sã consciência pensaria assim. Por quê? Porque qualquer mãe nessa situação pensaria assim, não, eu vou lutar por ele.
Eu vou guerrear por ele, eu vou orar para que aquilo que eu ensinei, aquela educação que eu dei, brilhe dentro dele, para que ele venha para o caminho certo, para que ele se converta, para que ele ande com Deus, para que ele seja salvo. Eu vou lutar por ele, eu não vou desistir do meu filho. E quer a prova disso? Vai em qualquer presídio, vai em qualquer penitenciária. Quem está lá são as mães, são as vós. Se nós, que somos limitados, que não amamos como Deus ama, que temos uma gotinha de bondade de um oceano chamado Deus, se nós não desistiríamos dos nossos filhos, por que Deus deveria abortar você? Por que Deus deveria desistir da humanidade? Não, como todo pai, como toda mãe, Deus decidiu cortar na sua própria carne. Qualquer pai, qualquer mãe fala, não, se fosse preciso eu. Seu filho está doente, fala, Deus, leva a mim, não leva meu filho não. Seu filho está passando necessidade, fala, Deus, eu passaria necessidade, mas ele não. Se seu filho sofre alguma coisa, você gostaria que fosse você sofrendo, ele não. Deus é exatamente isso, só que muito mais potencializado, porque ele é verdadeiramente bom. Quando ele olha para o seu filho, ele diz, não, que seja eu a morrer, ele não. Que seja eu a sofrer a morte, ele não. Que seja eu o sacrifício, ele não. Ele tem um plano perfeito, ele nos dará o seu único filho. Ele cortará na sua própria carne. Você já pensou no que Deus perdeu para que você existisse? Ah, Deus não perde, para de palhaçada. Deus perde sim, quando ele quer perder. Como assim, Rafael? Ué, um Deus imortal, lembra do atributo imortal? Se fez mortal. Se fez mortal. Para quê, Rafael? Para que nós pudéssemos voltar, para que ele pudesse nos salvar. Ele perdeu a sua vida, para que nós tivéssemos a nossa. Bem diferente, né, do que a gente imagina. Toda a autoridade Deus deu ao homem, mas o homem entrega para o mal. Lembra do mal que a gente falou? Toda a autoridade ele troca com Satanás. Ele entrega a Satanás o domínio, a autoridade que ele tinha sobre a terra, e Satanás dá o que ele tem para o homem: maldição, enfermidade, morte. Aquele que era senhor na terra, que era o homem, se torna escravo agora de Satanás. E tudo que está sujeito ao homem agora está sujeito ao maligno. E é por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O diabo, ele conseguiu dominar a criação. Por causa do pecado de Adão, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. As consequências do pecado são terríveis. Ezequiel 28, ou melhor, 1 João 5,19, 1 João 5,19, vai fazer essa exclamação, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas Deus não se omite. Ele cria o homem, mesmo sabendo que ele ia pecar, porque ele tem um plano perfeito de redenção ao homem. Ele cria o homem porque ele acredita que o homem vai voltar para ele. Ele cria o homem porque ele tem uma forma de fazer esse homem viver eternamente no seu gozo. Ele cria o homem porque ele é um pai. Querido, não podemos fazer separação do Deus Todo-Poderoso do Pai. Por quê? Porque se nós vemos Deus Todo-Poderoso sem a paternidade, nós não vamos conseguir chegar ao entendimento da plenitude do que Deus é. Mas quando nós vemos a paternidade de Deus junto com o poder todo-poderoso dele, aí, querido, nós encontramos quem Deus é de fato. Porque por mais que Deus pudesse acabar com a humanidade ali, ele decide fazer um caminho mais longo, doloroso para ele, mas ele não deixa a humanidade. E quando Deus Todo-Poderoso, ele se coloca nesse lugar, onde trazer o homem de volta para o seu gozo, precisa cortar a sua própria carne, ele aceita. Porque como Deus, ele estaria avesso, mas como homem não. A palavra diz que a criação do homem é algo maravilhoso.
Gênesis 3, 14 e 15 vai fazer a gente entender essa consequência da queda, essa consequência do erro. Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Essa te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é a primeira profecia bíblica daquilo que vai acontecer no futuro. Cristo vai esmagar a cabeça da serpente, mas ela vai conseguir ferir a Cristo de alguma maneira, não para a morte. Ferida no calcanhar não é para a morte, esmagar a cabeça sim. Está falando do tipo de pressão que o Cristo vai receber para cumprir aquilo que Deus quer. A palavra vai dizer que Gênesis 3, no capítulo 9, vai dizer: ouvindo os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E Deus chamou o homem dizendo: onde você está? Ou onde está você, Adão? Ouvindo os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, eles se esconderam de Deus. Querido, presta atenção que isso aqui é loucura. O homem que ansiava estar com Deus, o homem que quando foi criado ansiava estar com Deus, que o primeiro dia foi o dia do descanso, de andar com Deus pelo jardim, imagina. Adão cheio de gás no primeiro dia acordado, falando: Deus, e aí, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar onde? Aí Deus falou: não está sabendo não, Adão. O quê? Hoje é feriado. Hoje não é trabalho não, hoje é descanso. Como assim, Deus? Vem que eu vou te mostrar todas as coisas que eu criei. Imagina Deus passeando com Adão e falando: ó, eu criei isso para você, eu criei isso para você, isso aqui é para você, isso aqui é para você. Ó, os animais não tem nome não ainda, não, você vai botar o nome. Eu deixei para você botar o nome. Gente, é igual o cachorro, quando a gente chega em casa com o cachorro pro filho, aí eu vai lá, o filho, ó, bota o nome dele. Qual é o nome dele? Ah, vai ser Lulu. Aí você bota lá o nome de Lulu. Vai ser, sei lá, meu irmão tem um cachorro chamado Shiryu. Todo nome estranho. Mas você deixa o filho botar o nome. Olha que maravilha. Ó, essa árvore aqui é para você comer, Adão. Ó, isso aqui é muito bom. Isso aqui eu criei, ó, para você. Imagina Deus passeando com Adão no primeiro dia, gente, do descanso. Deus sentado diante de um mar, que possivelmente era muito mais bonito do que o que a gente tem hoje. E falando: ó, isso aí tudo é para você. Ó, tem um tanto de peixe. Tem um tanto de coisa que você vai viver a vida inteira e você não vai saber o que tem nesse mar. Cada dia uma surpresa, Adão. Você vai descobrir cada dia uma coisinha nova. Mas a palavra diz que esse homem que ansiava estar com Deus, agora está escondido dele, entre as árvores do jardim, porque ouviu os seus passos. O que fez o homem se esconder de Deus? O pecado. A primeira consequência do pecado não é o medo. O medo, na verdade, é a consequência da primeira consequência. O que acontece com Adão que gera nele medo de Deus? O pecado entra e por isso medo, ele quer se afastar daquele que ele ansiava estar perto. Ele se esconde. O que faz Adão se afastar de Deus é a quebra que o pecado dá na paternidade. Agora, Adão é separado de Deus. Morreu espiritualmente. Houve uma separação. O espírito de Adão está morto. Logo, ele não consegue ver Deus como um pai. Então, se Deus é só poderoso, é só Deus, é só onisciente, onipresente, onipotente, mas ele não é pai, logo, esse Deus não tem nada a favor de mim. Pensa como um patrão iria agir se você, sei lá, quebrasse um equipamento da sua empresa. Sei lá, se descobrisse que você roubou, se descobrisse, sei lá, um caixa 2, o que um patrão faria? No mínimo, você seria mandado embora. No mínimo, você seria mandado embora. Essa é a mente escravista, essa é a mente do servo, essa é a mente do Adão agora.
Porque o pecado entrou e separou Adão, acabou com a paternidade, cortou a paternidade. A primeira consequência do pecado é a falta, a quebra da paternidade. A quebra da paternidade. Agora Adão está olhando e é só um Deus todo-poderoso. E se eu falhei com esse Deus que me criou, tem todo o poder de me criar, esse Deus vai me destruir. É por isso que ele está escondido. Aquele que ansiava está escondido. Agora, quem mudou com o pecado foi Adão. Deus não. Deus não mudou com o pecado, querido. Deus sabia que Adão tinha pecado? Sim. Deus sabia que Adão tinha errado? Sim. E por que Deus não intervém na hora, já manda o raio, calma logo com ele? Não. Deus vem como de costume, na virada do dia como de costume, falar com Adão no mesmo lugar, no mesmo sinal, no mesmo lugar, tudo certinho, no mesmo horário. Porque Deus ainda vê Adão como filho. Adão não vê Deus como pai, mas Deus nunca deixou de ver Adão como filho. O que você precisa entender, querido, é que muitas vezes na nossa vida nós não vimos Deus como pai, mas Ele sempre continuou nos tratando como um pai. Ainda que nós se achássemos escravos. Fica com Deus, a gente continua daqui.